amigos servidores desse Legislativo, ouvintes da Rádio Costa Rica FM, Rádio RCR 105,9 FM, é o meu bom dia. Senhor presidente, antes de iniciar aqui, eu gostaria já de, com vossa anuência, conversando ali com o vereador Arthur, para que eu possa apresentar a todos os colegas as emendas que estarei pedindo a entrada ainda na ordem do dia de hoje, senhor presidente, para que eu possa fazer o uso do tempo do colega Arthur, com a anuência, inclusive, dele também. Ok, está autorizado. Muito obrigado, então. Senhor presidente, eu apresentei nos projetos de lei que nós vamos votar hoje, o 85 e o 86, que diz respeito à carreira dos servidores públicos do municipal, tanto da prefeitura quanto do magistério. O projeto 86, caros colegas, apresentei duas emendas, deixando claro que algumas dessas emendas já foi por sugestão do sindicato da classe. No projeto 86, eu teria apresentado a emenda da tabela salarial. É o projeto que dispõe sobre o plano de cargos e carreira do magistério. Como, senhor presidente, já houve ali o acordo e o acerto da correção do nível 1, que estava tendo uma redução salarial, eu já gostaria de pedir para Vossa Excelência a retirada dessa emenda, porque a incompatibilidade já está sendo corrigido na outra emenda que Vossa Excelência estão apresentando. A segunda emenda ao projeto de lei 86/2019, caros colegas, ela no artigo 17, que diz respeito ao seguinte: para fins de progressão funcional não serão computados os períodos relativos. A gente vai para os inciso 1, que mantém como está, o inciso 2 também mantém como está, e no inciso 3, senhor presidente, fala que o servidor não vai ter a progressão se ele estiver em licença para exercício de mandatos eletivos em qualquer poder ou esfera de governo. Eu acredito, senhor presidente, que se a gente manter esse inciso aqui, nós estaremos deixando de incentivar os servidores públicos a poder, em futuras eleições, disputar um pleito e ser um representante da população, porque a partir do momento que ele esteja eleito, ele estará perdendo, então, essa sua progressão. Então, a minha sugestão é que a gente suprime o inciso 3 do artigo 17. E aí a gente renumera o inciso 4, a licença para tratar de assuntos de interesse pessoal, para inciso 3. E a minha sugestão também é que nós suprimimos a licença por motivo de doença em pessoa da família por período superior a 60 dias. Ou seja, se o servidor público afastar de suas funções por motivo de doença na família, ele também estará perdendo a progressão do salário dele. A minha sugestão é que também esse inciso seja suprimido. A pessoa não está saindo para férias, a pessoa não está saindo para empreender, a pessoa está saindo por uma necessidade de zelar, de cuidar de um ente querido seu por motivo de doença. Então, no projeto de lei 86, essas eram as duas emendas. No projeto de lei 85, senhor presidente, nós temos aqui a emenda no artigo 2º do projeto de lei, que diz respeito ao seguinte: artigo 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se por cargo público, classes, servidor efetivo, servidor estável. No servidor estável, há uma sugestão do sindicato que seja com a nomenclatura seguinte: o servidor efetivo aprovado em concurso público e submetido ao estágio probatório ou que adquiriu a estabilidade na forma da lei. E o inciso 6º, quadro geral.
nós estamos pedindo, senhor presidente, também por sugestão do sindicato, que seja suprimido esse quesito quadro geral, porque aqui trata somente dos servidores da Prefeitura Municipal, da administração direta. Então, é uma sugestão que eu vejo como conveniente também. No inciso 7º, a nomenclatura remuneração, a sugestão do sindicato é que fica da seguinte forma: é o vencimento do cargo efetivo estabelecido em lei, acrescida das vantagens pecuniárias de caráter temporário ou permanente. E no inciso 8º, vencimento, também é a sugestão do sindicato, é a retribuição pecuniária básica do servidor pelo exercício do cargo público correspondente à classe que ele estiver posicionado mediante o valor fixado em lei. A emenda 11, senhor, a emenda terceira é o artigo 11, que diz o seguinte: o servidor que, ao final do período avaliativo, não alcançar o desempenho satisfatório na forma do artigo 10, permanecerá durante 2 meses subsequentes na classe em que estiver posicionado, quando será realizada nova avaliação para fins de progressão funcional. A sugestão do sindicato é que criemos aqui um dispositivo onde o servidor público possa ter o direito de se defender numa possível recusa dessa comissão, aonde de repente ele é reprovado. Então a sugestão fica da seguinte forma: fica facultado ao servidor interpor recurso no prazo de 10 dias corridos, quando se sentir prejudicado pela avaliação de desempenho, e que será julgado em até 72 horas após o protocolo por pelo menos 5 membros suplentes da comissão de avaliação. A emenda 4, senhor presidente, é no artigo 13. O artigo 13 diz o seguinte: para fins de progressão funcional não serão computados os períodos relativos. A minha sugestão aqui, senhor presidente, é a seguinte: no inciso 1, a licença prevista para o inciso 2, artigo 72 da lei complementar tal. Isso aqui quer dizer que é por motivo de doença em pessoa da família. Como eu disse, a minha sugestão é que nós retiremos, então, a gente suprime essa linha do artigo 13. E renumera no artigo 2 para o inciso 1. O inciso 3, as licenças previstas no inciso 5, exceto do artigo 72 da lei complementar número tal, quer dizer, o afastamento do servidor para atividade política e desempenho de mandato classista. No meu ponto de vista, senhor presidente, é aquilo que eu disse: nós temos que estimular, nós temos que oportunizar a nossa população a poder participar, sim, dos pleitos políticos. E também um mandato classista, senhor presidente. Se nós fizermos isso aqui, nós estaremos enfraquecendo, com certeza, a classe, os sindicatos das classes, que com certeza serão enfraquecidos. A partir do momento que ele não terá mais também essa progressão funcional, vai ser prejudicado. Senhor presidente, o senhor me dá mais uns minutos para mim concluir? Ok, até porque o senhor também vai ter o tempo depois, quando for na discussão da ordem do dia, o senhor vai ter a possibilidade de discutir mais sobre isso. Ok, muito obrigado. No inciso 4º também, fala que também o servidor não terá a progressão se por acaso ele for eleito como membro do Conselho Tutelar. Eu acredito que também é prejudicial à democracia, a oportunizar o servidor, de repente, a ser um representante da criança e adolescente aqui no nosso município. A minha sugestão é que suprima também esse inciso. O artigo 15, senhor presidente. Estava olhando aqui, senhor presidente, tem alguns erros que na redação final vai ter que tomar o cuidado depois. Na numeração dos artigos, tem uns artigos que estão repetidos. Então, eu acredito que a redação final vai ter que fazer essa correção, né? O artigo 15, senhor presidente, diz respeito à concessão de gratificação por escolaridade dependente. Escolaridade depende de solicitação formal do servidor e de parecer jurídico favorável, observados os seguintes termos. O inciso 1, a linha A e B, mantém como está. O inciso 2, a linha A, mantém como está. E a linha B do inciso 2, senhor presidente, a minha sugestão é que no projeto original fala que a gratificação por escolaridade, o servidor estável que ingressar no cargo com nível fundamental completo, se cumpridos os requisitos, receberá.
gratificação por escolaridade de 7%. E se a gente for analisar, senhor presidente, na Lei 66, que está sendo revogada, esse servidor já tinha garantido a progressão de 10%. Então, a minha sugestão é que a gente mantenha essa possibilidade de progressão para esse servidor. Em vez de 10%, vamos manter os 10% que já vinha na 66. Da mesma forma, senhor presidente, no inciso 3, da mesma forma, estava 7% e já estava garantido no anexo da 66, 10%. Então, a minha sugestão é que a gente mantenha, então, esses 10%. O inciso 4º do artigo 15º, senhor presidente, da mesma forma, estava 7% no projeto original e já tinha a garantia também para o servidor de 10%. Então, a minha sugestão é só que mantenhamos os 10%. E criamos aqui, senhor presidente, a possibilidade, porque eu entendo que toda forma de instrução é benéfica não só para a pessoa, mas sim para a atividade que ele exerça. No parágrafo 1º do artigo 15º, nós criamos aqui a possibilidade do servidor público concluir um curso de nível superior ou pós-graduação, lato ou stricto sensu, fora da área do cargo de concurso ou de atuação da administração municipal, ter a possibilidade de receber, então, senhor presidente, um percentual de 3% após comprovada a conclusão do curso, coisa que não está assegurada também no projeto original. E o parágrafo 2º, senhor presidente, na hipótese de o servidor concluir mais de uma formação que enseja, aqui é uma correção de redação, senhor presidente. Aqui falava da questão da gratificação será fixada com base na linha C lá no projeto. Na verdade, lá no projeto não existe a linha C, é a linha B. Essa particularidade nós já suprimimos na nossa emenda que nós propusemos. Ok, que bom então. O artigo 18, senhor presidente, do projeto, não terá direito à gratificação por escolaridade de servidor público. Mantenha a linha 1 e 2 e peço para suprimir o 3 e o 4. O 3 e o 4 é com referência à questão da licença para acompanhar familiar doente e o 4, licença para exercer mandato classista, como eu já expliquei a Vossas Excelências o motivo. E, para a gente ir encerrando, senhor presidente, no artigo 9º, diz o seguinte, no projeto original, ao servidor efetivo será devido adicional por tempo de serviço à razão de 5% a cada 5 anos de serviço público, efetivo prestado ao município, observado o limite máximo de 20%, incidente exclusivamente sobre o seu vencimento básico, ainda que investido o servidor em cargo, em comissão ou função de confiança. O servidor público, senhor presidente, ele trabalha 30 anos ou 35 anos. Então, a minha sugestão é que a gente mantenha essa possibilidade de adicional a cada 5 anos aí, até o final da carreira do servidor. Então, ao invés de 20 anos, por sugestão também do sindicato da categoria, 30 anos para as mulheres e 35 anos para o homem. Essa possibilidade adicional, não ficar limitado somente nos 20 anos, conforme sugerido pelo projeto original. O artigo 20, senhor presidente, para fim de adicional, por tempo de serviço não serão computadas. Da mesma forma, senhor presidente. Estou pedindo para suprimir o inciso 1, que diz respeito também a essas situações que eu já coloquei a Vossas Excelências. E a gente pede também, senhor presidente, no artigo 20, artigo 42, para finalizar,
servidores efetivos do quadro geral, aqui é simplesmente tirando a palavra quadro geral, senhor presidente. É uma correção de redação também, conforme nós já explicamos. Nesse artigo 20, eu gostaria que vossas excelências, senhor presidente, levasse em consideração que está endurecendo muito para o servidor, para fim de adicional por tempo de serviço, quando ele faz o embasamento lá nas licenças previstas, aqui tem inclusive, senhor presidente, por exemplo, se o servidor receber uma advertência, ele já fica prejudicado dessa possibilidade de adicional aqui. Então, gostaria que vocês levassem em consideração, porque é uma punição leve, que eu acredito que não precisa punir ele na questão salarial. É o que eu tinha, caros colegas, para essas considerações iniciais. Meu muito obrigado e obrigado pela paciência de todos.